E agora nós estamos em contato com o nosso convidado de hoje, ele que é superintendente da Fundação Dorina No Will para Cegos, né, uma grande entidade aqui de São Paulo, tanto fez e faz pelas pessoas cegas, senhor Alexandre Munk. Seu Alexandre, boa tarde, obrigado pela atenção com o Espaço da Inclusão, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Boa tarde, Felipe, o prazer é todo meu aqui de participar e falando um pouquinho de inclusão. Nós que agradecemos o convite e para falar cada vez mais da inclusão na nossa cidade, no nosso país. Bom, seu Alexandre, recentemente a Fundação Dorina lançou, juntamente com o Instituto Maurício de Souza, né, o Dorinha pelo Brasil Sem Barreiras, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto. É verdade, Felipe, lançamos já tem algumas semanas esse projeto maravilhoso, é um projeto incentivado da Lei Rouanet, um projeto com a parceria com o Instituto Maurício de Souza, muito com o próprio Maurício, realmente que se engajou nesse material. E é uma coleção com 10 títulos inéditos, né? 5 histórias em formatos acessíveis, braille, fonte ampliada, o falado, e 5 histórias diferentes em audiolivro. Então nós tentamos contemplar todos os formatos acessíveis, visando a acessibilidade e a inclusão das nossas crianças pelo Brasil todo. Alexandre, esse material, ele será comercializado ou não? Não, Felipe, esse material ele não será comercializado, ele será distribuído gratuitamente para todas as entidades e instituições parceiras da Fundação Dorina e parceiros da rede de leitura. Essas parcerias estão no Brasil todo, entre escolas, bibliotecas, instituições que trabalham com a causa da pessoa com deficiência visual. Então, estamos falando entre 4 e 5 mil instituições parceiras no Brasil todo. Então, não será vendida. Nós recebemos várias solicitações para compra do material, mas infelizmente não é possível a venda. Esse material será distribuído gratuitamente, mas apenas para as instituições parceiras cadastradas aqui na Fundação Dorina. 5 mil instituições, realmente a Fundação aí tem uma vasta, território que ela atende aí pelo Brasil inteiro. Quem que nunca estudou com um livro da Fundação Dorina, né? Realmente é muito bacana esse trabalho. É verdade, a gente se esforça aqui para cada vez levar mais um número maior de livros para o Brasil todo, e essa é uma grande oportunidade para atender um número maior de crianças nesse Brasil imenso que estamos sempre falando, né, Felipe? E como que esse material está sendo colocado em relação à educação, né? Como que está sendo trabalhado esse material? Vamos lá, o material ele foi trabalhado com alguns aspectos, né? Ele em tinta braille, né? Vamos falando do material tinta, né? Então o que a gente pensou? Pensamos nas 5 regiões do país, falando um pouquinho de cultura e folclore, a alimentação, pontos turísticos e falando principalmente da inclusão. Nós temos a professora lá que acompanha toda a turma da Mônica, né? Inclusive a Dorinha, e todo esse passeio que eles realizam pelo Brasil todo, mostrando, por exemplo, aqui em São Paulo, Avenida Paulista, o MASP, no Rio de Janeiro, o Corcovado, entre outras cidades, e como que é a questão da inclusão da criança com deficiência visual, que é algo super normal, a questão das brincadeiras, quando você pega o livro para fazer a leitura, você remete, eu pelo menos remeti à minha infância, então é esse o trabalho que foi pensado, em conjunto com o Instituto Maurício de Souza, pensando muito na questão da inclusão da criança, e no dia a dia. Quando você abre o livro, uma das primeiras páginas tem um mapa, certo, de cada região. Então, isso sim foi realmente pensado, Felipe, para trazer a educação e um pouco mais do nosso país para as crianças. E quando a gente fala num livro Tinta Falar, ou Tinta em Braille, nós estamos falando que ele pode ser tanto para as crianças cegas e com baixa visão, como para o professor, ou principalmente para o amiguinho que é evidente, que ele também vai poder contribuir na educação para todos, que é o que a gente sempre busca aqui. E como que tá, já que ele está sendo em tinta braille, como que está sendo aliás, eu acho que foi uma bela ideia, sendo recebido isso pelas crianças que enxergam, né, de poder tocar no braille junto com a pessoa cega e ao mesmo tempo ler o livro ali na sua escrita normal. Olha, para nós isso é o feedback, o retorno que a gente recebeu das crianças videntes, das crianças que enxergam, foi sempre muito de se sentir que elas estão se sentindo parte do processo, certo? Então elas vão poder contribuir com os seus colegas na questão da inclusão, certo? Eu acho esse é o sentimento.
porque lembrando que as crianças já têm a inclusão, certo, dentro delas, é algo super normal, e fomentar isso através de livros de tinta braille, isso é muito importante para nós. Então, acho que é isso que a gente consegue, através desse material, ter as crianças no mesmo espaço, com os mesmos materiais acessíveis. É isso que a gente sempre busca. A criança recebe um livro, o livro físico para a criança vidente, a criança que enxerga, e o livro acessível para as crianças com deficiência visual. É isso que é inclusão, que você fomenta muito nesse programa, Felipe. Seu Alexandre, a partir de agora, todos os livros da Fundação serão tinta braille ou esse foi um projeto específico de fazer assim? Não necessariamente todos. Nós continuamos tendo muitos livros em tinta braille, mas nós temos também o livro só em braille, e aí cada projeto tem uma especificidade, então esse não foi o primeiro tinta braille, tivemos um outro também com a parceria do Instituto Maurício de Souza, como Dorinha, como Vê o Mundo, e também foi tinta braille, então não é algo, não tem nenhum, assim, depende de cada projeto, às vezes da demanda também aqui das pessoas atendidas, então não posso te dizer que é uma porcentagem, não. Nós, particularmente, buscamos muito a questão do tinta braille por causa da inclusão, mas ainda temos muito material que é feito em braille, que também é importantíssimo, né? Que já tem vou dar um exemplo, o Harry Potter, né? Que é um livro nós temos várias versões aqui, ele foi feito 100% em braille. Então, depende muito, Felipe, mas a gente sempre busca atender o maior número de pessoas, e o tinta braille ele acaba atendendo, mas o braille também faz parte da nossa história aqui, que a dona Dorina deixou para nós, desde a fundação. Aliás, é um grande legado da dona Dorina, eu frequento desde quando era a Fundação para o Livro do Cego ainda. Né? Isso mesmo. Bons tempos de fazer estimulação precoce. Você já tem uma parceria com o seu Maurício, né, salvo meu engano, desde 2019. Como é que está sendo trabalhado essa parceria entre vocês e o seu Maurício? Olha, a parceria, ela vislumbra muito a questão da inclusão, certo? Então é isso que o Instituto Maurício de Souza e o próprio Maurício, sempre nas nossas reuniões de trabalho, ele enfatiza muito a questão, e ele está trabalhando muito isso na questão da turma da Mônica. Então, o que a gente sempre faz em conjunto? A gente vê oportunidades, essa foi uma oportunidade, é um projeto incentivado, né, uma lei Rouanet, e que a gente convidou o Maurício de Souza, o Instituto Maurício de Souza, para construir esse kit maravilhoso que saiu. Então, discutimos, eles também nos convidam para a gente participar de rodas de leituras, entre outros trabalhos, tivemos na Bienal no Rio de Janeiro há um tempo atrás também. Então, depende, assim, são sempre reuniões proveitosas, mas buscando sempre a inclusão. Isso o Maurício, quem acompanha o Maurício nas redes sociais, ele falando do nosso projeto, a felicidade dele com esse projeto, a felicidade dele com a personagem Dorinha. O Maurício é uma pessoa muito especial, né? E ele fala que quando ele escreveu todo esse material, para ele foi um momento especial, e para nós também, porque nós temos a contribuição aqui do material em si, né? Das questões de acessibilidade, da questão de inclusão, e essas trocas de informações com o Instituto Maurício de Souza, com o próprio Maurício de Souza, para nós é importantíssimo, e a partir daí saem outros projetos. Nós já temos com algumas ideias aqui para o segundo semestre, para o próximo ano, também com a parceria com o Instituto Maurício de Souza, Felipe. Então, é um trabalho sempre em conjunto e muito próximo com o Maurício de Souza. Nós estamos muito contentes com essa parceria. O senhor pode adiantar para a gente alguma coisa? Ainda não, porque ainda são ideias, certo? Mas a gente gostaria de continuar falando um pouquinho da questão de cultura, que acho que isso é muito, muito legal nos livros do Maurício, então ainda não posso te dar mais detalhes, mas a ideia é que a gente tenha mais alguns materiais voltados para a cultura, mas sempre com a questão da educação e da inclusão. Mas vamos deixar uma surpresa aí para o próximo semestre, quando tiver algo Ficou spoiler. Isso, vamos deixar. Mas teremos novas oportunidades, e tenho certeza que logo, logo nós vamos adiantar aqui para vocês. Aliás, né, realmente São Maurício é formidável, ele tem personagens com outras deficiências também, além da visual, né? Realmente é uma pessoa que se preocupou e se preocupa muito em fazer essa questão
de inclusão. É verdade, é verdade. Agora, na pandemia, como é que ficou os projetos da Fundação Dorina, mesmo essa questão também do audiolivro, né, já que acredito que foi mais difícil para as pessoas se locomoverem até a Fundação, os locutores tiveram que fazer as gravações de suas residências. Como que ficou essa produção do audiolivro? Felipe, a produção, podemos dizer que 2020 foi um ano difícil, os primeiros meses realmente nós tivemos algumas dificuldades, a Fundação ficou um tempo fechado, mas logo depois a gente começou a trabalhar aqui o home office, a gente já instalou logo de imediato, né? E a questão dos livros falados, nós montamos os estúdios, os home studios, né? Então, muitas dos nossos que trabalham no radiofônico, eles montaram os estúdios lá para fazer a gravação dos livros. E no começo, difícil, desafios, mas hoje em dia super tranquilo, certo? Então, eles têm uma estrutura, a gente contribuiu também e hoje funciona muito bem. Mas falando agora de 2022, nós já voltamos nossas atividades, então já estamos há alguns meses já com o trabalho presencial bem já determinado aqui pela instituição, mas também com um trabalho híbrido muito forte aqui na instituição. O atendimento presencial, o atendimento da reabilitação e habilitação, ele é presencial, com algumas exceções, a pedagogia, é possível, assistente social, psicólogo, algumas questões, mas nós estamos priorizando o atendimento presencial nesse momento, já que é possível, mas com algumas exceções. Quando o nosso cliente, que é a pessoa com deficiência visual atendida pela Fundação, prefere o atendimento remoto, vamos para o atendimento remoto, super tranquilo. Durante a pandemia, fizemos uma parceria com a Google, que nos disponibilizou aparelhos de celulares para os nossos clientes, e também com a Claro, que forneceu a tecnologia do Wi-Fi, das redes. Então, isso possibilitou uma aproximação com o nosso cliente na questão devido à pandemia. E hoje já faz parte do nosso dia a dia, o trabalho à distância, pelo Zoom, Teams, entre outras tantas plataformas, nós nos adaptamos muito bem. E o livro falado é a mesma situação. Felipe, ele continua a todo vapor. Nós temos felizmente, a demanda é alta pelo livro falado e espero que continue assim por muito tempo. Aliás, um abraço para meu amigo Paulo Galvão, né? Paulo Henrique Galvão, jornalista da Rádio CBN, que durante muito tempo leu livros, ledor na Fundação Dorina, acho que ainda inclusive. Paulo Henrique Galvão, grande Paulo, né, um dos grandes ledores aí. Carlos Campanile, que também foi da Tem muitos Fundação. Que passaram aqui, é verdade. Nossa, muita história. É verdade, muita mesmo. Hoje em dia, uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu converso, recentemente foi o Dia Nacional do Braille, e nós estamos vendo cada vez mais o deficiente visual, sobretudo a pessoa cega, se afastando da escrita braille devido às tecnologias, né, auxiliares, como por exemplo o computador. De que forma a Fundação está trabalhando isso com a pessoa com deficiência visual para que ela mantenha, né, a chama do braille acesa e não para que o braille morra? É um desafio diário, Felipe. E por que um desafio diário? Porque todos sabem que a alfabetização para uma criança cega é essencial o braille. A tecnologia veio, facilita muito, fez uma mudança significativa na questão da inclusão, na questão da acessibilidade, mas a alfabetização, como você mesmo disse, tem que ser feita pelo braille. E o que a gente fomenta aqui, principalmente, é a questão da formação nas escolas. Acho que isso é importante, a formação com os professores, de passar a importância do braille. Então, é isso que a gente traz. Nunca separando da tecnologia, mas a tecnologia é um processo pós o braille. O inicial tem que ser com braille, isso a gente deixa claro, principalmente nas nossas lives, nas nossas palestras, a importância do braille. As pessoas sempre me perguntam, vocês acham que o braille vai morrer? Não, não vai, certo? Não vai, porque a gente precisa continuar sempre alfabetizando. Então, é o processo inicial. Mas concordo com você, essa pergunta sempre vem e a gente sempre deixa muito claro da importância do braille, e nas nossas palestras a gente sempre passa que assim não dá para dissociar a questão da alfabetização do braille, falando da pessoa com deficiência visual, principalmente a pessoa cega. Já na fase adulta, se a pessoa foi alfabetizada, perdeu a visão na fase adulta, aí a gente entende da questão dos outros formatos acessíveis. Mas na infância, o braille, e a gente fomenta aqui muito com a família também. Felipe, acho que é importante o pai e a mãe da criança cega, da importância do braille e da alfabetização, certo? Porque a gente já vê, não, mas a criança pode ouvir o áudio
do livro? Pode, mas ela precisa ser alfabetizada no Braille antes de iniciar todo o processo de alfabetização futura. Então, isso a gente fala muito e sempre para deixar isso muito claro. E formação, Felipe. Educação, formação com os professores, familiares. Acho que esse é o mais importante aí para a gente sempre continuar falando da importância do Braille. Óbvio que tem, como você deve conhecer, tem a linha Braille, tá? Tem outras ferramentas do Braille, mas, certo, nada substitui o nosso Braille. Sem dúvida, né? Porque eu sou da época daqueles livros quadrados que você colocava na bolsa, ocupava metade da bolsa, só ele. É verdade, eu sei. Só dessa época. No seu caso, como que o senhor veio para a fundação? O que o levou a trabalhar com pessoas com deficiência? Felipe, eu trabalho com o terceiro setor há mais de 21, 22 anos. Né? Então, eu sempre, quase toda a minha história profissional é com o terceiro setor. Eu fui convidado para assumir a superintendência aqui da Fundação há exatamente 5 anos e quase 6 meses. Eu estava finalizando meu mestrado e eu já conhecia a Fundação porque eu trabalhei numa outra instituição que apoiava aqui a Fundação Dorina. Eu tive a oportunidade de conhecer rapidamente a dona Dorina. Foi um momento muito especial, mas a causa da deficiência, a pessoa com deficiência visual, foi a primeira oportunidade, foi aqui na Fundação, e quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado pela oportunidade de trazer a minha experiência. Eu tenho uma formação administrativa, tenho uma formação financeira e fiz um mestrado em responsabilidade social, mas sempre voltado para o terceiro setor. E acho que essa minha experiência poderia agregar muito no dia a dia da Fundação, e aqui estamos, já há mais de 5 anos, trabalhando aqui na Fundação Dorina, e te digo que é um prazer trabalhar aqui nesse legado que a dona Dorina deixou diariamente, fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas com deficiência visual. Então, eu não faço nada sozinho, aqui é um trabalho em conjunto, nós somos em 130 colaboradores, quase 300 voluntários, é um trabalho em conjunto de todos e todas aqui para cada vez mais deixar esse legado da dona Dorina aí para o Brasil todo e para o mundo, porque a dona Dorina, como você sabe, ela é conhecida mundialmente, uma das primeiras mulheres cegas a discursar na ONU, entre outras. Então é um prazer estar aqui e poder contribuir com a causa. Sem dúvida, dona Dorina, acho que para as pessoas cegas do Brasil, sem dúvida nenhuma, foi uma das pessoas que mais representou e mais lutou pela pessoa cega, eu diria no Brasil e na América Latina, talvez, né? É verdade. Uma das pessoas assim, que realmente abraçou a causa, foi ver lá fora como é que era e trouxe para cá. O senhor falou da questão da lei Rouanet, né, de incentivo à cultura, que deu origem também a essa coleção. Como que está sendo fazer esse tipo de trabalho com as leis de incentivo à cultura, levando em conta aí que, infelizmente, estamos num momento que a cultura está cada vez mais sendo deixada de lado aí, com esse governo que nós estamos tendo? Felipe, para nós, o que a gente prega aqui na Fundação é fazer o nosso trabalho em relação a tudo que é possível. A Lei Rouanet tem realmente algumas dificuldades, certo? Mas e a gente tem que superá-las, porque nós sabemos que lá na ponta tem um aluno, um cidadão esperando pelos nossos livros e pelos nossos projetos. Então, esse é o nosso intuito, é superar as barreiras, os desafios que existem hoje, não tenho a menor dúvida, que são muitos, mas visando sempre a inclusão. Então, esse é o nosso trabalho. A gente tem dificuldades? Tem, Felipe, e são muitas, nós vamos superá-las e a gente tenta sempre nos adequarmos, porque é sempre visando a inclusão e atender o maior número de pessoas com deficiência visual no nosso Brasil. Então, é isso que a gente trabalha. A gente trabalha, sim, com a Lei Rouanet, trabalhamos com Condeca, FUNCAD, certo? E pretendemos cada vez ter mais projetos, porque a gente sabe da importância desses projetos incentivados e da importância de falar de cultura. E a gente não pode perder o que a gente já construiu nos últimos anos e aumentar, certo, o acesso das pessoas com deficiência visual à nossa cultura. Como você sabe, houve momentos, ainda é muito difícil, tá? Nós progredimos muito, mas temos muito ainda a garantir de direitos. Estamos no caminho, mas falta muito, né, Felipe? Além da garantia de direitos, tomar cuidado para não perder o que nós temos, né? Infelizmente, é um momento difícil. Além do Brasil, a Fundação Dorina,
ela também auxilia outros países, levando em conta que nós temos principalmente muitos refugiados aqui no Brasil, essa questão de cultura, como é que tá? Olha, como que está a questão da cultura? Nós recebemos a partir desde da época da pandemia, nós tivemos participantes de fora do Brasil nas nossas lives, trocando experiências relativas à leitura, à questão da inclusão, e a Fundação também participa de grupos, né, por exemplo, do livro digital do Daisy, muito fortemente, né, da questão de disseminar o EPUB, entre outros formatos acessíveis. Então, isso a gente trabalha muito, muito forte. A questão do Tratado de Marrakech também, certo? Então, esse é o trabalho que a gente faz fora do país, sempre tentando aumentar a questão da inclusão da pessoa com deficiência visual, Felipe. Então, sim, temos alguns trabalhos fora do país, mas pontuais, certo? E que a gente traz esse trabalho para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no Brasil. Aliás, bem lembrada a questão do livro digital Daisy, né? No começo o pessoal falava bastante dele. Como que está a divulgação do livro Daisy? Olha, Felipe, hoje nós temos o novo formato, né, que é o EPUB, certo? Então esse é o principal formato. Nós temos muitos livros no formato Daisy, certo? Então nossa plataforma, a Dorinateca, tem os livros em formato. O governo hoje, ele compra o livro acessível através do EPUB, e o que a gente faz? A gente divulga sempre todos os formatos acessíveis. E aí a pessoa com deficiência visual, ela escolhe o formato que mais agrada a ela. A gente sabe que tem a pessoa que prefere o Daisy, mas hoje está tendo muito mais o EPUB, já estamos falando também no HTML, então é isso que a gente faz todos os formatos acessíveis. O Daisy foi uma grande, certo, inovação na época, né, e continua muito forte. O Daisy é muito forte o formato acessível é muito forte nos Estados Unidos, ele tem um grande número de livros em formatos em Daisy, né, formato acessível, então não acho que ele vai ainda por muito tempo. Eu lembro na época quando estourou o Daisy aqui no Brasil, né, todo mundo queria ver como é que era, né, saber, ter um contato com o Daisy, era o último modelo, vamos dizer assim, né, do livro. É verdade. Hoje nós estamos, o próprio Daisy, o próprio consórcio Daisy, fala muito da questão do EPUB, então acho que hoje a referência, né? Hoje em dia, na fundação, antigamente eram comercializados alguns produtos, como bengala, relógio. Isso ainda tem alguma coisa na fundação? Nós temos, sim. Nós temos um outlet que a gente vende bengalas, entre alguns outros produtos. E quando a gente não tem algum produto específico, também a gente indica onde algum outro parceiro para poder comprar os produtos. Com toda certeza isso a gente faz aqui, também até às vezes com a nossa assistente social também, então isso a gente sempre indica os melhores oportunidades para as pessoas com deficiência visual, certo? Esse é o nosso trabalho aqui também de poder contribuir nos nossos contatos institucionais, então a gente indica. Me lembra muito daquele relógio quadrado, né? Todo mundo adorava comprar aquele relógio. É verdade. Agora tem outros relógios, certo? Tem os relógios, a gente estava verificando na internet uns relógios Braille, tudo, tanto que a gente comprou um para fazer alguns testes. Então a gente está sempre próximo dessas tecnologias para que a gente possa também conhecer e também disseminar, né, toda a parte de tecnologia que para nós é muito importante. Aliás, o relógio Braille, meu sonho na época era ter um relógio Braille. Enquanto eu não comprei, eu não sosseguei. Nossa, era chique, né? Você levantar a tampinha, passar o dedo, fechar, não precisava fazer barulho, nada. Era um tempo gostoso. Sim. E em relação aos leitores de tela, né? Hoje em dia nós estamos aí, o NVDA, tem vários, para quem gosta, o JAWS. Como que está em relação às aulas de informática da Fundação, né? Quais os leitores que vocês trabalham atualmente? Felipe, nós trabalhamos muito com, a gente indica o NVDA, certo? Por uma questão até financeira, né? Mas assim, a gente indica o NVDA, mas tem o JAWS, tem outros, nós não temos assim, a gente sempre indica as opções que estão no mercado. Então, não é a preferência, podemos dizer, do NVDA por não ter um custo, mas a gente sempre indica todas as possibilidades para as pessoas com deficiência visual e cada um escolhe a que melhor atende. Então, para nós isso é muito, muito tranquilo e a gente sempre divulga. Essa parte de tecnologia a gente sempre faz a divulgação do máximo possível, realmente para que às vezes a gente fica sabendo de alguma tecnologia, alguma coisa nova e a gente tenta
tenta divulgar com toda certeza aí para os nossos clientes através dos próprios atendimentos. Em determinado ponto da entrevista, o senhor comentou da linha Braille. O senhor não acha que, infelizmente, aqui no Brasil, os preços dos produtos de tecnologia assistiva são muito caros, às vezes dificulta para as pessoas com algum tipo de deficiência ter acesso a esses produtos? Felipe, infelizmente ainda são caros realmente. Tem a linha Braille, tem outros materiais acessíveis, certo? E assim, a ideia é que no passar dos anos esses preços melhorem, mas infelizmente ainda a linha Braille, por exemplo, ela é cara e infelizmente, como não tem a produção ainda aqui no Brasil, acaba sendo mais cara, e esperar que isso possa diminuir o preço nos próximos anos para que a gente possa ter uma condição melhor e ter mais pessoas podendo acessar esses equipamentos que são importantíssimos para todos e todas. Então, sim, infelizmente ainda tem um custo muito alto, Felipe. Bom, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a gentileza do superintendente da Fundação Dorina Noil para Cegos, senhor Alexandre Munk. Senhor Alexandre, muito obrigado pela atenção aqui com o nosso programa. Deixe uma mensagem final e os contatos aí da Fundação, por gentileza. Felipe, eu que agradeço o convite, certo? Parabenizo você também pelo teu trabalho, aí sempre na questão da causa da pessoa com deficiência visual, e com toda certeza, quem quiser entrar em contato, procure na nossa rede social e na nossa página fundacaldorina.org.br. Estamos sempre à disposição e estamos aqui, o que a gente puder contribuir para a causa, conte conosco. E obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho e da dona Dorina Noil, que foi uma pessoa à frente do seu tempo. Obrigado a todos e todos que estão nos escutando também. Ok. Alexandre Munk, superintendente da Fundação Dorina Noil para Cegos, conversou com os ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.